Olá, colegas professores da área de Ciências da Natureza. Sejam bem-vindos para mais uma TPC nessa quinta-feira. Vocês já me conhecem, eu sou o PCNP Evandro, PCNP de Física e Química. E estamos aqui hoje para a nossa aula de trabalho pedagógico coletivo. Antes de partirmos para a pauta da nossa TPC, eu queria deixar alguns agradecimentos. Primeiramente, à nossa dirigente de ensino, Marli Rodrigues, ao diretor do Núcleo Pedagógico, Jefferson Costa, que nos permitiu esse espaço para discussão no dia de hoje, a toda a equipe do Núcleo Pedagógico, inclusive a PCNP Fabiana, que está hoje conosco acompanhando e moderando o chat da nossa ATPC. E agradecer principalmente a vocês, professores dos componentes de Ciências da Natureza, pelo excelente trabalho que vem realizando nesse período de distanciamento social e de todas as ações que estão sendo feitas, dos desafios que estão sendo derrotados, que estão sendo vencidos, apesar de todas as dificuldades, apesar das nossas condições, das condições dos nossos estudantes, da falta de equipamento, muitas vezes vocês estão conseguindo fazer um trabalho fantástico que vocês merecem não apenas um muito obrigado, mas um parabéns por tudo isso, porque vocês são incríveis. Então, depois dos agradecimentos, eu gostaria de iniciar nossa TPC, a nossa pauta da TPC, e hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas, certo? Mais especificamente, a gente vai falar sobre a gamificação no ensino de Química e buscar alternativas, ver algumas alternativas para se trabalhar a tabela periódica de forma plugada e desplugada utilizando a gamificação. Claro que o foco dessa TPC é o componente de Química. As atividades propostas aqui são para o componente de Química, mas podem ser também, as ferramentas trazidas também podem ser aproveitadas no componente de Biologia, Ciências e Física. Tudo bem, professores? Essas atividades foram pensadas tanto para o momento que estamos vivendo agora de distanciamento social, certo? De aulas remotas, como para quando as aulas se normalizarem. Quando eu falo normalizar, não estou falando do retorno parcial, mas sim do retorno total, quando isso acontecer. Tudo bem, professores? Nós sabemos que um dia esse retorno total irá acontecer e é bom já termos algumas metodologias para esse retorno às aulas à normalidade, quando possível. Tudo bem? E na pauta de hoje nós iniciaremos com as tradicionais leitura de leite e indicação literária. Falaremos um pouco sobre os objetivos do nosso encontro de hoje, abordaremos o que são metodologias ativas, o que é a gamificação e como utilizar a gamificação no ensino de Química, trazendo algumas propostas de atividades para tal. Então, prosseguindo com a nossa pauta, nós temos o nosso primeiro momento, que é a leitura de leite. Eu trago hoje a leitura de leite do livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Em Admirável Mundo Novo, a gente é apresentado para um futuro distópico, onde a sociedade vive num mundo extremamente técnico. Ele idolatra a tecnicidade acima de tudo, certo? Acima das individualidades de cada um. É dentro desse mundo extremamente fechado, quadrado, onde a ciência, a música, o cinema só tem como objetivo solidificar o conformismo das pessoas, é que se passa a ambientação desse livro. E eu vou agora deixar vocês com a leitura de leite de um trecho de Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Bernard teve que gritar através da porta fechada à chave. O selvagem não queria abrir. Mas todos estão lá esperando por você. Que esperem, foi a resposta que veio em voz abafada. Mas você sabe muito bem, John. Como é difícil ser persuasivo falando em altos brados. Que eu os convidei expressamente para conhecê-lo. Devia ter perguntado primeiro a mim se queria conhecê-los. Mas você sempre veio das outras vezes, John. É justamente por isso que agora não quero ir mais. Só para me agradar? Você não quer vir para me agradar? Não. Está falando sério? Sim. Em desespero, Bernardo gemeu. Mas então o que hei de fazer? Vá para o inferno! Berrou lá de dentro a voz exasperada. Mas o Archantre de Canterbury está aí hoje. Aí atacua! Somente em Zuni podia o selvagem expressar adequadamente o que pensava a respeito do Archantre. Hani! Acrescentou como se refletisse melhor e em seguida, com que sarcástica ferocidade,
Sonzesso Tsemara! E cuspiu no chão, como teria feito Popé. No fim, Bernardo foi obrigado a retirar-se de cabeça baixa, humilhado, para seu apartamento e comunicar aos impacientes convidados que o selvagem não apareceria naquela noite. A notícia foi recebida com indignação. Os homens ficaram furiosos por terem sido induzidos a tratar cortesmente aquela criatura insignificante, de reputação duvidosa e opiniões heréticas. Quanto mais elevada era a posição deles na hierarquia, mais profundo era seu ressentimento. Pregar uma peça dessas? Repetia constantemente o Archantre. A mim? Quantas mulheres estavam indignadas por sentirem que haviam sido possuídas dolosamente por um homenzinho miserável, em cujo bocal fora posto álcool por engano. Uma criatura que tinha um físico de um gama menos. Era uma afronta. Elas proclamavam em tom cada vez mais alto. A diretora de Eton foi particularmente dura. Somente Lenina não disse nada. Pálida, com os olhos azuis velados por uma melancolia pouco habitual, estava sentada em um canto, separada dos que a cercavam por uma emoção de que não participava. Fora aquela reunião dominada por um estranho sentimento de exultação ansiosa. Dentro pouco, pensava ao entrar na sala. Eu estarei vendo, falando com ele, dizendo-lhe, pois viera com sua resolução tomada, que gosto dele, mais do que de qualquer outro homem que eu tenha jamais conhecido. Então ele dirá, talvez. Que diria ele? O sangue subira-lhe às faces. Por que se mostrou tão estranho aquela noite, depois do cinema insensível, tão esquisito? E no entanto, estou absolutamente certa de que ele gosta mesmo um pouco de mim. Estou certa. E foi nesse momento que Bernardo fez a comunicação. O selvagem não compareceria. Lenina sentiu, de súbito, todas as sensações normalmente experimentadas no início de um tratamento sucedâneo de paixão violenta. Uma sensação de vácuo atroz, uma apreensão ofegante, náuseas. Parecia-lhe que o coração deixara de pulsar. Talvez seja porque ele não gosta de mim, pensou. Em seguida, essa possibilidade se tornou certeza indiscutível. John se recusara a vir porque não gostava dela. Não gostava dela. E essa foi nossa leitura de leite. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para a indicação literária do livro As Aventuras Científicas de Sherlock Holmes, de Colin Bruce, que basicamente é um livro de divulgação científica que traz uma forma de se explicar física através das histórias de mistério de Sherlock Holmes. Ele se aproveita do famoso detetive para criar uma narrativa e explicar conceitos físicos para o leitor. É um excelente livro de divulgação científica e eu recomendo muito a leitura para vocês. Bom, passadas nossa leitura de leite e indicação literária, vamos falar um pouco sobre os objetivos do nosso encontro de hoje. E os nossos objetivos são compreender os princípios das metodologias ativas, discutir sobre a gamificação e seus benefícios para o ensino, conhecer formas de gamificar o ensino de química, as aulas de química, e compartilhar atividades gamificadas para as aulas de química. Tudo bem? Então, o nosso objetivo hoje é justamente trazer essa ideia da gamificação, da ideia dos jogos para as aulas de química. Existem várias metodologias ativas. Por que a gente escolhe a gamificação? Bom, um dos motivos é porque eu adoro games, certo? Outro motivo é porque ela pode se beneficiar muito do uso das tecnologias nesse momento de educação remota. Então a gente pode utilizar esse período de ensino remoto, esse desafio que nós estamos passando, para fortalecer ainda mais a aplicação das metodologias ativas e até mesmo repensar algumas práticas, porque é grandemente provável que a gente tenha que pensar nesse ensino híbrido com muito carinho nesse momento que a gente está tendo, até porque não depende apenas do ensino presencial, porque não
podemos mais depender apenas do ensino presencial, e esse momento que a gente teve que se afastar mostrou pra gente isso. Tudo bem? Então, trazer uma forma da gente poder aproveitar essa tecnologia, esse ensino remoto, para melhorar a nossa prática, é justamente a ideia que faz com que a gente vá atrás de metodologias novas, como, por exemplo, a gamificação. Agora, uma pequena reflexão antes de seguirmos com a nossa pauta, que é: professor, você já ouviu falar de metodologias ativas? Quais foram as metodologias ativas que você já ouviu falar e se você já utilizou alguma delas em algum momento? Tudo bem? Então eu vou deixar vocês aí 3 minutinhos para que vocês discutam aí no chat. O chat está desse lado, tem que lembrar que está meio invertido, então ele está desse lado. Tudo bem? E vocês discutam aí no chat, ou aqui embaixo, se você estiver vendo pelo celular, está embaixo. E deixem as suas considerações no chat para que possamos fazer essa discussão e essa interação entre nós, entre os pares, para que a gente entenda o que é um pouco, a gente tenha uma ideia do que é e como está sendo utilizada essas metodologias ativas. Então, até logo! E então, pessoal, estamos de volta. Eu e a Fabi estivemos aí acompanhando as contribuições de vocês no chat. Muito obrigado pelas colocações. Elas ajudam até para a gente compreender o perfil dos professores que trabalham conosco. Tudo bem? Agora, quando a gente volta para a metodologia ativa, existe ainda um pouco de dúvida porque o que são metodologias ativas, por que utilizar, e é por esse motivo que nós do Núcleo Pedagógicos viemos trabalhando com essas questões das metodologias ativas nessa semana de ATPC. Tudo bem? Então,
O que é metodologia ativa? O termo ativa da metodologia não se refere exatamente à metodologia em si, mas está se referindo ao posicionamento do aluno. Como assim? Metodologia ativa são metodologias de ensino-aprendizagem onde o estudante possui uma participação mais ativa e direta no processo. Ou seja, ele não é apenas um receptor do conhecimento, ele não fica só ouvindo o que o professor fala, ele age sobre o objeto de conhecimento, ele age no processo de ensino-aprendizagem. E com isso dele participar de forma mais direta no processo de ensino-aprendizagem, nós esperamos que o aluno desenvolva autonomia e uma educação integral para a vida. Ele não vai depender de alguém sempre ensinando alguma coisa para ele, ele vai conseguir ser um agente autônomo e agir para desenvolver a sua aprendizagem, as suas competências. E por que é importante a gente falar isso? William Glasser, que é um psiquiatra americano, ele desenvolveu o que nós chamamos de pirâmide da aprendizagem. Na pirâmide da aprendizagem, a gente tem as formas como nós aprendemos no dia a dia ou no processo de aprendizagem. Tudo bem? As metodologias passivas, que é onde o aluno recebe apenas a informação, como, por exemplo, as aulas expositivas, nós temos aí que o aluno consegue aprender 10% a ler, 20% ao escrever, 30% ao observar e 50% ao ver e ouvir. Ou seja, a metodologia ativa veio para tirar as metodologias passivas? Não. A metodologia ativa veio como uma alternativa às metodologias passivas e elas têm que trabalhar em conjunto. Tudo bem? A aula expositiva às vezes é de fato necessária, principalmente quando a gente precisa expor conceitos concretos que são daquela forma e tem que ser passado daquele jeito. O que não nos impede, por exemplo, de dar uma aula expositiva e em seguida inserir essa aula expositiva numa metodologia ativa, num processo de metodologia ativa. Por quê? Quando a gente vai para as metodologias ativas, nós temos que o estudante aprende 70% ao discutir, 80% ao praticar e 95% ao ensinar os outros. Ou seja, quando ele está no processo de aprendizagem, ele aprende mais quando ele está ensinando alguém. E na verdade, nós professores conseguimos ver muito essa questão. Nós mesmos aprendemos muita coisa quando nos tornamos professores e começamos a ensinar. Muitos conceitos se tornaram mais concretos quando a gente teve que ensinar outras pessoas esses conceitos. Tudo bem? O mesmo vai acontecer com os nossos estudantes. Damos as ferramentas para ele e eles vão fazer essa discussão, essa prática e esse ensino entre si. Então qual que vai ser, que eu tô falando tanto que o estudante que vai ensinar, que vai ensinar os outros, que ele que vai agir ativamente, que ele que vai pôr a mão na prática, certo? Mas, então, o que a gente vem... Qual que é a dúvida que surge muitas vezes? Eu tô batendo a mão no microfone toda hora. Qual que é a dúvida que surge muitas vezes? Qual que é o papel do professor nas metodologias ativas? O professor ele vai agir como mediador entre o objeto de conhecimento e o estudante, ou seja, ele não vai ser o transmissor do objeto de conhecimento. Ele vai ser o organizador das atividades que serão utilizadas no processo de aprendizagem. E essas atividades vão estimular os estudantes e o professor vai ajudar eles nas dificuldades apresentadas. Junto com isso, o professor deve permitir e estimular um espaço de interação social entre os pares. Não apenas agora que estamos falando sobre metodologias ativas, mas quando a gente pega outros pensadores da educação, como por exemplo Vygotsky, já deixa de forma bastante clara que o estudante ele aprende muito através da interação social, que a aprendizagem, o conhecimento é uma construção social. As metodologias ativas se apoiam nessa ideia de que necessita da participação ativa do estudante e dessa interação social entre eles para que o conhecimento seja significativo. Tá ok, a gente sabe o papel do professor, mas qual vai ser o papel do estudante nas metodologias ativas?
O estudante ele é o principal e o maior responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. Isso fala que o professor não é importante? Muito pelo contrário, o professor é de extrema importância, pois é ele que vai guiar o estudante nesse processo. Tudo bem? Apesar do aluno fazer as atividades dele, atuar ativamente no processo de ensino-aprendizagem, ele necessita de um guia e a pessoa mais capacitada para guiá-lo nesse momento é justamente o professor. E outra função muito importante do estudante nas metodologias ativas é participar ativamente das discussões e atividades propostas, buscando solucionar os problemas de forma autônoma. Ou seja, ele realmente tem que participar. Aí vem novamente a função do professor de estimular a participação dele e ajudar nas possíveis dificuldades. Mas o aluno também tem que fazer a sua parte e participar ativamente e buscar solucionar problemas. Uma ferramenta muito utilizada nas metodologias ativas é justamente a pesquisa. Ele pesquisar sobre algo que ele tem que resolver, sobre um problema que ele tem que resolver, certo? Não esperar uma resposta para aquele problema. Então a gente vai para o papel da escola nas metodologias ativas. A escola deve proporcionar o ambiente e as ferramentas que permitam o desenvolvimento da capacidade de construção do conhecimento de forma autônoma. Ou seja, é função da escola permitir ou incentivar para que as metodologias ativas sejam de fato aplicadas. Não é forçar um professor a utilizar essas metodologias, até porque o professor tem que estar confortável em utilizá-las para que elas possam ser proveitosas, mas a escola tem que ser um ambiente que propicie uma forma delas acontecerem. Tudo bem? E também é importante que a escola deve garantir o desenvolvimento socioemocional do estudante. As metodologias ativas também elas vêm trabalhar essa questão socioemocional. Estar atuando ativamente no processo de ensino-aprendizagem vai mostrar para o aluno questões como responsabilidade social, empatia com o colega, pois ele precisa ajudar os outros, ou mesmo como lidar com a frustração, porque ele muitas vezes não vai chegar numa resposta de forma tão fácil, mas ele não pode desistir só porque ele está frustrado. Tudo bem? A escola também deve permitir que esse ambiente, que essas questões socioemocionais sejam devidamente trabalhadas durante as metodologias ativas. Então a gente vai falar sobre algumas metodologias ativas que nós temos hoje em dia, certo? Nós temos a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, o estudo de caso, a aprendizagem entre pares ou times, a rotação por estações e o que nós vamos abordar com mais ênfase hoje, a gamificação. Então, professores, eu vou deixar mais um momento para vocês discutirem aí no chat aqui do lado, se você estiver no computador, ou aqui embaixo, se você estiver no celular. Mais um momento para que a gente possa refletir sobre algumas questões. Você sabe o que é gamificação? Se eu utilizar um jogo numa aula, eu posso falar que isso é gamificação? Então, professor, eu vou deixar mais 3 minutinhos. Você discute aí no chat. Eu vou fazer assim porque se você está no computador é aqui do lado, se você estiver no celular é aqui embaixo. Então, vou deixar aí mais 3 minutinhos para que vocês discutam entre vocês, para que a gente possa fazer essa interação através do chat. Até logo!
E estamos aqui novamente para abordarmos a nossa pauta. E esses momentos que a gente para fazer uma discussão no chat, ele serve para a gente poder trocar ideias com os nossos pares para poder absorver um pouco mais as informações, tudo bem? Então vamos prosseguir com a pauta. E o que é gamificação? Gamificação é o uso das mecânicas e características de jogos para engajar o estudante na aprendizagem, desenvolvendo competências para além do jogo. Ou seja, é utilizar a lógica do jogo, a lógica dos games, para as aulas, para o processo de aprendizagem. Não necessariamente eu vou utilizar um game, certo? Não necessariamente eu utilizar um jogo vai fazer com que essa aula seja uma aula gamificada. Ou eu não utilizar um jogo também não faz que ela não seja gamificada. Se eu utilizar a lógica do jogo, a gente pode chamar essa metodologia de gamificada. Por exemplo, se a gente propõe um desafio para o estudante e ele tem que resolver o problema, e quando ele vai prosseguindo com esse problema, ele vai ganhando recompensas, ou quando ele não consegue atingir, ele não perde, não é que ele vai tirar um 0 só porque ele não conseguiu, a gente retoma e faz com que ele tente novamente. Essas lógicas, não apenas essas, mas essas lógicas são algumas lógicas presentes nos games que são utilizadas para a gamificação. Aí a pergunta que vem é, por que a gente vai usar a gamificação? Se a gente for olhar de forma estatística, aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas no mundo jogam. Então a gente já tem gente que joga muito. E no Brasil, estima-se que 66,3% das pessoas jogam independentemente do tipo de dispositivo. Seja computadores, sejam aparelhos portáteis, sejam consoles. As pessoas jogam. 66,3% das pessoas jogam. Você mesmo, professor, se você está usando o seu celular, é muito provável que você tenha pelo menos um aplicativo de entretenimento que seja um jogo. Esse jogo pode ser um jogo extremamente complexo, de estratégia, onde você tem que montar cidades e tudo mais, ou um jogo um pouco mais simples, entre aspas, porque tem também muita estratégia e localização de espaço, jogos de quebra-cabeça, como por exemplo aquele Candy Crush, que você mexe as pedrinhas para apagar linhas. Isso são jogos, e eles têm algumas características em comum, certo? A sensação de conquistar algo é um exemplo disso. E essa lógica dos jogos é que a gente traz para a educação. E também, se a gente for para o lado da evasão escolar, a gente tem alguns pontos de extrema atenção, que são 29,2% dos nossos estudantes evadem a escola por falta de interesse, certo? Nós temos também vários outros motivos que afastam o aluno da escola, mas a falta de interesse é um grande motivo, é quase 30%. Se a gente for pensar na população escolar, é muita coisa. Uma forma da gente tentar combater essa falta de interesse é evitar que o aluno falte à escola para ficar em casa jogando videogame e venha à escola porque ele vai ter um jogo onde ele vai aprender, só que de forma um pouco mais divertida, certo? É outra questão que a gamificação traz, outra característica dos games que a gamificação traz, que é a diversão. Existe essa questão da diversão para que possa promover a aprendizagem do estudante. Outros benefícios da gamificação que nós podemos ver são a maior interação social e participação dos alunos em sala. Conforme a gente utiliza jogos no processo de ensino ou a lógica dos jogos, nós incentivamos os alunos a interagirem entre si, seja o jogo em equipe, cooperativo, seja um jogo competitivo, individual também. Eles têm que interagir entre si. As aulas, como a gente pode ver, se tornam as coisas mais dinâmicas. A gente consegue desenvolver a criatividade, a autonomia e a colaboração entre os estudantes, a promoção do diálogo. Os alunos se tornam mais engajados, curiosos
e motivados. Há uma maior absorção e retenção do conteúdo. E há também o estímulo ao protagonismo na resolução de problemas. Nós temos com isso uma aprendizagem, um aprendizado que ocorre de forma lúdica, que melhora os resultados e desempenho, e a gente consegue assim, através dos jogos ou da lógica dos jogos, sejam colaborativos ou competitivos, ajudar a desenvolver as capacidades, as competências, socioemocionais dos nossos estudantes. E o que a gamificação vai promover nesse processo? Ela vai promover então a interatividade, o alcance de objetivos, seja individual, seja em grupo, o trabalho em equipe, até porque se estivermos falando de atividades gamificadas em grupo, eles têm que trabalhar juntos, a linguagem tecnológica e a resolução de problemas. É claro que eu falando todas essas questões, essas vantagens da gamificação, parece tudo maravilhoso e vocês vão falar com razão que não é bem assim. Existem desafios, muitos desafios, seja de questões que ainda não foram trabalhadas com nossos estudantes, questões socioemocionais e responsabilidade não trabalhadas com os nossos estudantes, sejam dificuldades apresentadas pelos próprios professores, seja pela formação ou qualquer que seja o motivo, falta de acesso a algumas ferramentas tecnológicas que poderiam facilitar, essas dificuldades existem. E é por isso que a gente tem aí algumas questões a serem trabalhadas para que a gente possa aplicar a gamificação. Quando a gente pensa em aplicar a gamificação, Lina Alves, Marcele Silva e Marcelo Diniz dizem que existem 11 passos para se conseguir implementar essa metodologia. Primeiro passo, interaja com os games, vivencie a lógica dos games. É importante que se eu quero trabalhar a gamificação no processo de aprendizagem, eu tenho que saber qual que é a lógica dos games. E não existe outra forma melhor de você saber a lógica dos games do que você interagir com os games. Esses games podem ser um jogo de tabuleiro, podem ser jogos de computador, de celular, consoles, qualquer jogo. Você vivenciando eles e trazendo um olhar um pouco mais crítico para absorver qual que é a vivência deles, qual que é a lógica deles, vai ser muito proveitoso. Conheça o seu público. Nós conhecemos muito bem nossos alunos, mas é muito importante que a gente tenha a noção dos estudantes que nós temos. Pode ser que eu imagine uma aula fantástica com um game e não dê certo numa sala, numa turma. Por quê? Porque não é o tipo de aula, o tipo de game que aquela turma curte. Ou pode ser que eu traga um game que eu acho que não vai funcionar e talvez funcione naquela turma. Se eu conhecer bem a turma, é mais fácil de eu acertar qual é a forma de gamificação que vai ser mais efetiva para os nossos estudantes. Defina o escopo. O escopo é, como sempre, o nosso plano de aula. Se a gente tiver um plano de aula com o nosso objetivo traçado de como trabalhar a gamificação, a gente vai conseguir com maior facilidade implementar ela. Na verdade, sempre que a gente tem uma metodologia diferenciada, é muito importante que a gente tenha o plano de aula, não apenas com a metodologia diferenciada o tempo todo, mas principalmente quando a gente vai usar uma metodologia diferenciada, que nós tenhamos um plano de aula que nos detalhe todas as etapas para que a gente possa aplicar de forma efetiva essa metodologia. Compreenda o problema e o contexto. Se eu quero utilizar a metodologia da gamificação, eu tenho que saber qual que é o problema, qual que é a habilidade que eu quero que os nossos alunos, que os meus alunos desenvolvam. E para isso eu também tenho que entender o contexto em que esse estudante está inserido. Defina a missão e o objetivo. Ou seja, a gente propõe o desafio para os nossos estudantes. A gamificação, um dos pilares dela é a questão do desafio. Então, se a gente propõe um desafio, a gente tem que saber com clareza qual que é esse desafio e se ele é de fato alcançável. Defina o ambiente ou a plataforma. Eu vou fazer a gamificação utilizando um jogo efetivamente?
Talvez não. Mas eu tenho que saber como eu vou utilizar essa gamificação. Se eu for utilizar o jogo, qual tipo de jogo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, um jogo virtual, um quiz. Eu tenho que saber, eu tenho que ter clareza de como é, de qual que é essa plataforma que eu vou utilizar para gamificar. Tanto se eu utilizar um game, ou como se eu não utilizar um game, apenas a lógica dos jogos. Defina as tarefas e a mecânica, ou seja, regras. Se a gente está falando de gamificação, o principal aspecto dos games são as regras. Defina o sistema de pontuação. Uma grande característica dos games é que ele traz a sensação de missão cumprida, ele traz uma recompensa ao jogador. O sistema de pontuação, ele pode funcionar como essa recompensa para o estudante. Vamos pensar que ele pode não atingir a pontuação máxima naquele game, naquele jogo da aula ou coisa do tipo, mas ele vai ver quantos pontos ele fez, e fazer essa pontuação faz com que ele se sinta realizado. Ao mesmo tempo, se você tem uma pontuação mais baixa, você tem a oportunidade de tentar novamente. Tentando novamente, a gente pode conseguir uma pontuação mais alta. E quando eu falo pontuação, tomem cuidado, professores, eu sei que vocês não estão pensando isso, mas a gente não pode confundir com notas. Quando a gente fala, muitas vezes quando a gente fala de notas, a gente trata elas como pontuação, mas a nota não pode ser uma pontuação, ela tem que ser uma mensuração do quanto o nosso estudante conseguiu desenvolver e o quanto ele chegou a desenvolver aquela habilidade desejada para aquele bimestre. Ok? Defina os recursos. Eu tenho que saber tudo que eu vou utilizar antes de fazer uma atividade gamificada. Eu não posso, durante a atividade, perceber que está faltando alguma coisa. Eu já tenho que estar com tudo isso claro, especialmente se é uma mecânica, uma metodologia nova para mim. Por último, revise a estratégia. Tanto antes de aplicá-la, veja se está tudo dentro dos conformes, como depois de aplicá-la. Você vai avaliar se ela foi efetiva, se ela necessita de correções. O papel do professor numa atividade gamificada, então, é propor atividades que, dentro das competências e habilidades que nós desejamos desenvolver os nossos estudantes, promovam reflexão e uma busca por solução de problemas, promovam desafios ao estudante. E garantir também um ambiente de aprendizagem que estimule a gamificação e faça com que o aluno tente resolver esses desafios. A gente falou muito de gamificação, lógica dos games, mas nem todos os games usam o mesmo formato. Nem todos os jogos são do mesmo jeito. Então como que a gente vai fazer? Quais são os formatos que existem para a gamificação? A gente tem o formato de criação. Os alunos têm que criar alguma coisa através do jogo. Vamos pensar numa produção de vídeo, um objeto, um texto, uma imagem, um protótipo. Vamos pensar, por exemplo, que o aluno está jogando, você está utilizando o Minecraft educacional e o aluno tem que construir um prédio. Um exemplo. Ou construir um trem que funcione. E isso é um formato de criação dentro da gamificação. Pesquisa e documentário. Os alunos vão utilizar as ferramentas digitais para pesquisar sobre um assunto e documentar seu aprendizado de forma interessante. Ou seja, eu vou ajudar o aluno a produzir um material de vídeo, de pesquisa. A minha atividade gamificada dentro da pesquisa e documentário vai estimular esse viés pesquisador dos nossos estudantes. E eu vou querer deles algo que retorne isso para mim. Pode ser uma pesquisa escrita ou pode ser um vídeo de documentário. Simulação. Os alunos vivenciam uma realidade alternativa e experimentam diferentes organizações, como por exemplo, sobreviver com recursos naturais em uma ilha e ser o capitão de um navio nas épocas das grandes navegações. Ou seja, aqui eu vou tentar fazer o estudante viver aquele desafio, viver aquele problema que ele tem que solucionar. Nós temos então uma ferramenta, um tipo de jogo que ajuda muito nisso, que é o famoso RPG, que é um jogo justamente de interpretação, é um jogo de simulação.
ele pode muito bem ser adaptado para entrar nas situações que a gente quer desenvolver, nas habilidades que a gente quer que o estudante desenvolva. Por último, a gente também tem o formato de ponto de partida, que é onde jogos ou dinâmicas são utilizados para gerar debates sobre um determinado tema, ou seja, aqueles famosos clubes de debates, debate guiado, essas questões sobre discutir um assunto. Para nós que somos das ciências da natureza, nós sabemos a importância sobre se discutir com evidências algum tema, algum tópico. Tudo bem, professores? E quais são as vantagens, então, da gamificação nesse período de distanciamento social? Ela vai ajudar a proporcionar o protagonismo do estudante no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, não vai ser aquele estudante que fica o tempo todo ali esperando que o professor saia à caça, a laço dele, para que ele faça, pelo amor, uma atividade no Classroom. Se eu tentar trazer essa gamificação, eu posso desenvolver esse protagonismo dele ir atrás dessa atividade. A gamificação também pode se beneficiar muito do uso da tecnologia, permitindo ações mais dinâmicas de forma remota, além de que é possível também propor atividades remotas sem utilizar ferramentas tecnológicas. Tudo bem? Quando a gente fala de gamificação, a gente está falando da lógica do jogo. E jogos de tabuleiro, apesar de serem essencialmente diferentes dos games virtuais, os games tecnológicos, a lógica deles é a mesma. E com isso a gente vem finalizar essa parte teórica sobre o que é gamificação, para a gente ir para uma parte um pouco mais prática e trazer atividades de química gamificadas. Certo, professores? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar novamente com vocês, professores, só para deixar claro, não necessariamente, apesar de todas as atividades propostas aqui serem atividades com jogos gamificadas que utilizam jogos, não necessariamente uma aula gamificada ela utiliza jogos, ela utiliza a lógica dos jogos. Eu posso utilizar a lógica dos jogos, da recompensa, dos troféus, dos achievements que existem nos jogos. Eu posso utilizar ela em aulas sem utilizar um jogo necessariamente, em aulas de pergunta e resposta, que de certa forma, se você utilizar recompensas de troféus, achievements, medalhas, badges, se torna um jogo, a aula se torna um jogo. Então agora eu vou passar para as atividades propostas. Eu trouxe 4 atividades, professores. São 2 atividades de forma desplugada, ou seja, apesar de poderem também ser adaptadas para se utilizar as ferramentas digitais, elas não necessitam das ferramentas digitais para serem realizadas. Tudo bem? O aluno pode utilizar pelo menos uma das atividades pode ser feita com o aluno sem utilizar a ferramenta tecnológica, até porque, na verdade, ele vai precisar de material impresso. Outras 2 atividades são atividades plugadas, ou seja, atividades que utilizam necessariamente ferramentas tecnológicas. Ok? Então, para a primeira atividade, nós temos o jogo da tabela periódica. Aqui eu vou apresentar para vocês o plano de aula desse jogo, que é para a primeira série do ensino médio, no componente curricular de Química. Tem uma duração prevista de 2 aulas, sendo a primeira aula a preparação do jogo, que também por si só já é um jogo, e a segunda aula, o jogo em si. A habilidade a ser desenvolvida é localizar elementos químicos na tabela periódica, massa atômica, número atômico, família, período e símbolo. E o objetivo é familiarizar o estudante com o processo de agrupamento de elementos químicos semelhantes utilizado para montar uma tabela periódica. A unidade temática é tabela periódica, estruturas e propriedades dos elementos, e o tema gerador, como são organizados os elementos da tabela periódica. É a única forma de organização? A metodologia. Primeiramente, professor, você irá acessar o link que está no material para baixar tanto as regras do jogo como as fichas.
As fichas, elas têm frente e verso, mas a frente e verso dessas fichas vêm separadas, vêm em páginas separadas. Então você irá fazer, junto com os estudantes, a leitura das regras do jogo. Em seguida, as fichas do jogo deverão ser recortadas. Importante é, as fichas dos jogos têm frente e verso. De um lado vem o elemento e o seu número atômico, do outro vem as suas características, as moléculas que ele forma, vem em uma página diferente e essas têm que ser coladas. O primeiro desafio do jogo então o estudante deve ver a ficha que contém a frente e relacionar com uma das fichas que contém o verso. Após relacionar, colar frente e verso. Desse modo, ele vai colar os pares, de modo que uma face tenha o elemento químico e no verso as características. Próxima etapa é jogar o jogo seguindo as regras que foram disponibilizadas, montando uma tabela periódica. A gente propõe um tempo de 30 minutos para que o aluno possa realizar essa atividade. Ele vai posicionar as fichas de acordo com as semelhanças. Em seguida, ele vai apresentar a tabela periódica que ele montou com as fichas para o professor. O professor vai verificar se aquela tabela periódica, com aqueles elementos, está condizente com como deveria ser, certo? É claro que o professor também deverá, antes da aula, ter montado pelo menos uma vez para saber qual que é a posição correta de cada elemento daquela ficha, daquele jogo. Ao ver a tabela periódica, o professor vai fazer a verificação e determinar a pontuação. O estudante vai ganhar 1 ponto para cada elemento na posição correta. Se o estudante fizer entre 20 e 21 pontos, ele ganha uma medalha de ouro. Se ele fizer entre 17 e 19 pontos, ele ganha uma medalha de prata. Se ele fizer entre 14 e 16 pontos, ganha uma medalha de bronze. Se fizer menos que 14 pontos, o estudante deve refazer a atividade a fim de conseguir conquistar uma medalha. Os recursos didáticos são a sulfite para você poder imprimir, o material para impressão que está disponibilizado no link e o material para recorte, que seria tesoura ou estilete. E na lâmina a seguir a gente tem uma foto das regras do jogo e em seguida uma foto das fichas para que fique mais claro como ela funciona. Essa atividade é uma atividade desplugada, ou seja, não é obrigatória a utilização de ferramentas tecnológicas, a não ser, é claro, a impressora para que eu possa imprimir o material, mas eu posso, inclusive isso na verdade pode ser feito à mão, se houver a necessidade, mas ela não tem obrigatoriedade de utilizar ferramentas tecnológicas. Inicialmente, quando vocês observarem as regras do jogo, vocês vão ver que as regras visam um trabalho em grupo. É claro para nós que nesse momento de distanciamento social não é possível fazer esse trabalho em grupo. A ideia aqui é que o estudante faça em casa essa atividade, seja durante uma videochamada ou seja em momentos assíncronos, tire uma foto e envie ao professor para mostrar a tabela periódica que ele montou com essas fichas. É claro que também tem a questão de que existe um material impresso a ser utilizado e talvez o estudante não tenha uma impressora e nem local para imprimir. Se houver necessidade e for seguro, sanitariamente falando, para o estudante retirar esses materiais na unidade escolar, a unidade escolar poderá disponibilizar eles para que o estudante recorte, leve para casa e traga a atividade resolvida para o professor em algum momento. Tudo bem? Mas, novamente, essa é uma ideia de uma atividade desplugada, para que não seja obrigatória a utilização de computador para o processo de gamificação. Partindo para a próxima atividade gamificada, eu já vou adiantar que ela necessita de um grupo, pois ela utiliza um jogo que é um jogo não em equipe, mas um jogo que é em grupo, certo? Então o professor no caso, então o professor ele necessitaria do apoio da família do estudante para que ele jogasse com a família, ou ele necessitaria de grupos de estudantes jogando esse jogo, o que sabemos não será possível no momento.
mas nós sabemos também que em algum momento no futuro as aulas retornarão à normalidade. Então é importante que a gente tenha atividades para esse momento também. E a atividade a seguir é o Uno Químico. É uma atividade para a segunda série do ensino médio, também do componente curricular de Química, com o número de 2 aulas previstas. A habilidade a ser desenvolvida é localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir dos números atômicos. Novamente, a unidade temática é tabela periódica, estruturas e propriedades dos elementos. O tema gerador é observando as características químicas dos elementos. Novamente, 2 aulas, porque uma aula é a aula da preparação. Vocês acessarão o link, que estará o material com as regras e as cartas de Uno. Essas cartas, as cores representam, na verdade, o tipo de elemento. Metais, não metais, gases nobres, íons, eles são diferenciados por cores. E eles são diferenciados por cores para que ele possa utilizar a lógica do jogo Uno para essa aula. O material será entregue aos grupos que irão jogar as cartas para que recortem e formem seu baralho. As regras serão lidas entre os integrantes do grupo. Na segunda aula, os grupos distribuirão as cartas e iniciarão os jogos. Faltando 15 minutos para o fim da aula, os alunos encerrarão as partidas porque eles farão reflexão sobre 2 questões do jogo. Existe também uma reflexão que é por que as cartas compartilham a mesma cor. O estudante perceberá então que essas cartas têm características semelhantes, o que colocam elas num mesmo grupo. A segunda reflexão é justamente quais as informações presentes nas cartas que permite a gente saber se ela é um cátion ou um ânion. Essas são 2 reflexões propostas por mim, professor. Ao vocês acessarem o material das regras e verem as cartas, vocês podem fazer várias outras reflexões em cima disso. E os materiais didáticos utilizados é a sulfite. A cartolina eu coloquei apenas para caso necessite dar uma rigidez maior nas cartas. Novamente, o material para impressão que está disponível no link e o material para recorte. Na próxima lâmina está uma foto de uma das páginas da regra do Uno e de algumas cartas presentes no jogo. Essas 2 atividades gamificadas, professores, são atividades desplugadas. Então, quando a gente pensa nelas, pode ser que haja necessidade da participação presencial. Não é possível realizar essa participação presencial no momento, nós sabemos disso. Mas é importante mostrar para os senhores professores que existe essa possibilidade de gamificar mesmo sem a utilização de ferramentas tecnológicas. Tudo bem? Então a gente vai partir agora para as ferramentas que utilizam tecnologia, as ferramentas plugadas. Nós iniciaremos com o quiz da tabela periódica, que é também uma atividade para a segunda série do ensino médio, no componente curricular de Química, e o número de aulas previstas é 1. A habilidade trabalhada, novamente, localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir dos números atômicos. O objetivo é reforçar informações sobre a tabela periódica junto aos estudantes utilizando ferramentas digitais de gamificação. Mais especificamente, nessa atividade nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Kahoot. Essa ferramenta é uma ferramenta feita para criar quiz e competição através de quiz. Certo? Você vai criar uma sequência de uma sequência de perguntas e respostas, enviar para os estudantes e eles vão acessar e responder. As respostas certas, junto com o tempo que eles levaram para responder, vão somar pontos para os estudantes e vão classificá-los em rankings. Novamente, utilizando a lógica da gamificação, utilizando as lógicas dos games. Então, a unidade temática, como a gente está trabalhando sobre tabela periódica, continua sendo tabela periódica, estruturas e propriedades dos elementos, o tema gerador, como a tabela periódica é organizada. A aula será feita através do Kahoot e, primeiramente, você vai acessar o link que está marcado para criar o quiz.
Logo mais, daqui a alguns minutinhos, vou apresentar um tutorial para vocês sobre como criar um quiz no Kahoot. Após criado o quiz, disponibilize esse segundo link para os estudantes. Por quê? O link que você utiliza para criar, ele é um pouco diferente do link que eles vão utilizar para jogar. Junto com o quiz, também disponibilize o código PIN do seu quiz. Quando você cria o quiz, vai ter lá um código que você vai utilizar para que os estudantes possam acessá-lo. Aqui eu coloco que os estudantes devem acessar ao mesmo tempo o quiz para que o jogo aconteça em tempo real. Por quê? O Kahoot permite que a gente crie o jogo tanto em tempo real como de forma assíncrona. Em tempo real, você pode acompanhar também as reações dos estudantes enquanto eles estão jogando e ver o ranking do quiz mudando durante a partida. Inicie o quiz e verifique a interação dos estudantes e as pontuações obtidas. Novamente, a sua avaliação sobre os estudantes não vai ser sobre os pontos que eles fizeram, mas sim sobre como eles desenvolveram as habilidades que eu previa com essa atividade. Os recursos didáticos: o site Kahoot e algum aparelho de multimídia, computador, tablet ou celular. Por quê? O Kahoot ele depende de um aparelho de multimídia para funcionar. Você não necessita instalar nada nem no computador, nem no tablet, nem no celular. Você acessa diretamente pelo navegador que todos os celulares já trazem com ele. Tudo bem? Ele vai acessar o link que você enviou e vai colocar o código que você também enviou. E você já vai conseguir fazer a atividade. E agora eu vou passar para vocês com um tutorial de como criar um quiz no Kahoot. Para utilizar o Kahoot, acesse o link create.kahoot.it. Você será direcionado à página de login automaticamente. Caso você não tenha cadastro ainda, vá na parte inferior onde está escrito em inglês Don't have an account e clique em Sign Up. Vai perguntar o tipo de conta que você quer. Sendo você professor, você vai clicar em Teacher. Ele então vai perguntar qual o seu ambiente de trabalho. Você coloca School. Você tem a opção de utilizar o seu e-mail pessoal, qualquer que seja, e a senha que você criar para acessar o Kahoot. Mas você também pode fazer o acesso automático utilizando o e-mail Google ou da Microsoft, apenas clicando no botão e autorizando o site. Feito o seu cadastro, você estará na página do Kahoot. Para que você crie seu próprio quiz, você vem em Create. Ele te dá algumas opções, mas no Kahoot muitas opções, além da básica, são pagas. Então, como vamos para as ferramentas grátis, nós vamos na primeira opção, New Kahoot, e clica em Create. Aqui você já vai começar a criar o seu quiz. Você irá colocar uma pergunta na parte superior, como por exemplo, qual família de elementos está localizada na coluna azul? Então eu clico em Upload Image e seleciono uma imagem no meu computador. Já temos nossa pergunta e já temos uma imagem para representar. Nós então vamos colocar as alternativas a serem respondidas. Então vamos lá. Primeira alternativa, metais alcalinos. Alternativa 2, metais de transição. Alternativa 3, gases nobres. Alternativa 4, halogênios. Colocadas as alternativas, eu vou indicar no círculo qual que é a alternativa correta. E está pronta nossa primeira pergunta. Aqui do lado esquerdo, eu posso determinar o tempo que a pessoa vai ter para responder essa pergunta
e a quantidade de pontos que ela vale. Está feita a primeira pergunta do quiz, está na hora de fazer a próxima. Eu venho em Add Question. Vai abrir uma série de opções, mas para continuar no nosso quiz, eu vou clicar em Quiz. E vamos repetir o processo para criar uma nova pergunta. E faremos isso até concluir todas as perguntas do nosso quiz. Existe a possibilidade de você não colocar uma imagem, apenas colocar a pergunta e colocar. Existe também a possibilidade de você colocar apenas a pergunta sem imagem para o quiz. Criadas todas as perguntas, criadas todas as perguntas do quiz, você irá no botão verde aqui em cima, Done. Você deverá então dar um título para esse quiz. Você será apresentado a duas opções. A primeira opção, a da esquerda, escrito Teach, é para que o jogo aconteça simultaneamente para todos os alunos. A opção da direita, Assign, é para que o jogo aconteça em qualquer horário que o estudante acessar. Caso o seu interesse nesse processo seja uma participação síncrona dos estudantes, todos ao mesmo tempo, durante, por exemplo, uma aula virtual, você vai utilizar a opção da esquerda. Escolhendo a opção da esquerda, você será levado a uma segunda tela. Aqui perguntará se você quer o jogo individual, que é o jogo clássico, ou o jogo em equipes. E também algumas outras configurações do quiz. Clicando em individual, você será enviado à tela onde organizará a partida. Você irá compartilhar o link www.kahoot.it ou o aplicativo do celular e enviará esse código PIN para os estudantes para que eles possam acessar a sua partida. Você, como professor, irá esperar todos os estudantes aparecerem na turma e irá clicar em Start e o jogo começará para todos ao mesmo tempo. Importante, nessa opção individual, a pergunta não aparecerá no dispositivo dos jogadores. Então ela é bastante útil para quando a gente tem aquela aula presencial, onde a gente pode projetar uma tela para todos os estudantes com as perguntas. Ou mesmo se a gente tiver numa videochamada, eu puder compartilhar a tela com as perguntas com os estudantes. Se eu escolher a opção da direita, eu terei cada um poderá jogar em seu dispositivo dentro do prazo que eu determinar. Não há necessidade de uma tela estar reproduzindo as perguntas, pois elas aparecerão no dispositivo que estará jogando. Novamente, eu vou compartilhar o link kahoot.it para os estudantes e o código PIN que está marcado na tela. Toda vez que um estudante responder, na aba Players estará o apelido que ele utilizou, o ranking dele, a quantidade de respostas corretas,
respostas erradas e a pontuação final. E essas são as ferramentas básicas do Kahoot para que a gente já possa criar um quiz e fazer uma aula gamificada utilizando ele. E é assim, professor, que a gente cria uma aula gamificada utilizando o Kahoot. Para a próxima aula gamificada, eu gostaria de fazer novamente um parênteses. Como vocês viram, eu estou trazendo 4 atividades. 2 desplugadas e 2 plugadas. Por quê? Nas 2 desplugadas, eu tenho uma que tem uma facilidade de aplicação maior, porque ela não necessita de algumas questões mais complicadas de termos no momento, e com as atividades plugadas eu faço o mesmo. Uma atividade onde qualquer um com aparelho multimídia consegue acessar, e uma segunda atividade que ela é um pouquinho mais complicada, porque ela necessita obrigatoriamente de um computador, ou de um tablet iPad. Sabemos que poucos estudantes têm à sua disposição um tablet iPad ou um computador. Mas é uma ferramenta que já é disponibilizada pela Secretaria da Educação há muito tempo, junto com a parceria com a Microsoft, que é o Minecraft Education Edition. Talvez você já tenha ouvido falar, Minecraft é um jogo extremamente famoso e a Microsoft fez uma versão educacional dele. E a próxima aula gamificada que eu estou trazendo é utilizando o Minecraft Game Edition. Desculpa, o Minecraft Education Edition. É novamente uma aula para a primeira série do ensino médio, componente curricular de Química, com o número de aulas previstas 2. A habilidade é localizar os elementos químicos na tabela periódica, massa atômica, número atômico, família, período e símbolo químico. Os objetivos: familiarizar os estudantes com as diferentes propriedades dos elementos, desenvolver formas de caracterizar os elementos com base nas suas características químicas e físicas. Unidade temática, tabela periódica e a metodologia. Logo mais eu vou passar para vocês um tutorial de como baixar e acessar o mundo da aula, lembrando que isso é possível graças ao e-mail institucional. Os estudantes então serão direcionados ao mundo do jogo onde acontece a atividade e eles deverão criar ou obter os elementos utilizando as ferramentas presentes no Minecraft. Eles então deverão começar a agrupar os elementos de acordo com as propriedades que podem ser obtidas no game, construindo sua própria tabela periódica. Os estudantes podem utilizar qualquer característica dos elementos que incluem número atômico, isótopos, cor do bloco e até a utilidade no jogo. Além disso, eles também podem investigar as propriedades e a utilização desses elementos no mundo real e utilizar essas informações para auxiliar na construção da tabela. Construindo a tabela, obviamente, ele fará um print da tela e será enviado ao professor para que ele possa conferir como foi feito. Os recursos didáticos são necessariamente um computador e o jogo Minecraft Education Edition. Esse jogo, infelizmente, não tem uma versão para smartphone que pudesse ampliar o acesso dos estudantes ao jogo. Mas para aqueles que têm computador, ou mesmo quando retornarmos à normalidade das aulas, utilizar a sala de informática, se possível, da unidade escolar, esse plano de aula pode ser aplicado de forma a familiarizar ainda mais com a construção de uma tabela periódica com o agrupamento dos elementos de acordo com as suas características. Agora, novamente, eu vou passar o tutorial para vocês de como baixar e acessar o jogo Minecraft Education Edition. Então vamos lá, professores, para a gente poder utilizar o Minecraft Education Edition nas nossas aulas de Química, a gente tem que primeiro baixar ele no site do próprio Minecraft. E esse site é o education.minecraft.net. O link para o site estará disponível no material da TPC, certo? Então vamos lá. Para baixar, o site está em inglês, mas com esse tutorial vocês conseguirão baixar. Você vai em Get Started. Clicando em Get Started, você será direcionado à página onde você poderá ir para o download. Você irá em Download Minecraft Education Edition e clicará em Download Now.
Clicando, você será direcionado novamente para a página onde você escolherá o sistema operacional do seu dispositivo. No caso, como eu estou num computador Windows, eu vou vir em Windows Desktop Edition e clicar em Download Now. O download do programa irá iniciar automaticamente. Após baixar e fazer a instalação, você abrirá o aplicativo através do atalho criado. A primeira janela que você encontrará será uma janela pedindo justamente o seu e-mail da Microsoft. Nessa janela você colocará o e-mail institucional da Microsoft que você possui, dado pela Seduc. A senha será a mesma senha da Secretaria Digital. Feito o acesso, agora você precisará entrar no mundo onde será realizada a atividade de química. Para isso você vai clicar em Jogar, irá em Ver Biblioteca, Lições. Na próxima janela você clicará em Ciências e então clicará em Química. Aparecerão 3 mundos para você acessar. Você vai em Tutorial de Química e clicará em Criar Mundo. Após carregar o mundo, você já estará no laboratório de Química do Minecraft. Aqui você poderá utilizar as ferramentas para criar e obter diferentes elementos. A nossa ideia é construir uma tabela periódica utilizando diversos elementos e posicionando eles na sua posição correta da tabela, certo? Para isso eu preciso primeiramente criar os elementos. Eu irei para o criador de elemento, que é esse bloco que possui um microscópio, e clico com o botão direito do mouse. Aqui eu vou criar um elemento com base nas suas configurações. Por exemplo, se eu quiser criar um hidrogênio, eu vou adicionar que ele possui um próton e um elétron. Está criado meu hidrogênio. Eu clico no símbolo e direciono ele para os quadrados abaixo que representam o meu inventário. Se eu quiser criar outro elemento, é só eu colocar as configurações que eles possuem. Por exemplo, se eu quiser criar um hélio, eu vou clicar para inserir mais um próton, mais um elétron e pelo menos um nêutron. Já criei o átomo de hélio. Quando eu clico com o esquerdo, automaticamente eu pego 64, que é a quantidade máxima que eu posso carregar por bloco. Para pegar apenas um, clique com o botão direito do mouse. Você poderá fazer isso para todos os elementos químicos a fim de obtê-los para criar a sua tabela periódica. Você pode passear também pelo laboratório de química, onde você poderá ter acesso a diversas ferramentas de química do Minecraft. Um exemplo de ferramenta é a própria tabela periódica do Minecraft já construída no jogo. Caso você deseje ter mais pessoas jogando junto de você no laboratório de química, para que assim possam trabalhar em equipe para montar a tabela periódica, você pode se tornar o host do servidor. Ou seja, você podendo assim jogar pela internet com outras pessoas que também tenham Minecraft Education Edition e o código do seu mundo. Para isso, você aperta o botão ESC, clica na opção onde tem vários rostos de personagens do Minecraft e clique em começar a ser host. Vai aparecer uma mensagem perguntando se você
quer começar a ser host, você confirma. E é esse código que você irá enviar para o seu colega para que ele entre no mesmo mundo. Para acessar o mundo de outra pessoa, você vai clicar em entrar no mundo. E vai digitar o código de símbolos indicados pelo colega e clicar em confirmar. A partir daí vocês estarão em conjunto no mesmo mundo do Minecraft para jogar. E pessoal, é assim que vocês conseguem baixar, ter acesso, criar um mundo do laboratório de química e inclusive chamar outras pessoas para jogar junto com vocês no Minecraft Education Edition. Professores, nosso encontro está chegando ao fim e vou disponibilizar agora para vocês as referências bibliográficas utilizadas nesse ATPC, que estão sendo apresentadas para vocês na tela. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que possamos retornar em breve e até a próxima. Tchau, pessoal.